aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre outro anime que estreou nessa nova temporada. Ele tava lá na minha lista de animes que as fujoshis deviam ficar de olho e eu tava muito ansioso para assistir ele. Levou um tempinho, ele já estreou há alguns dias, mas não saiu em nenhum serviço oficial de streaming. Levou um tempo até eu achar algo que eu conseguisse assistir, mas finalmente algum anjo resolveu legendar em inglês e hoje eu vim falar pra vocês o que eu achei desse episódio. Antes da gente continuar falando desse anime, deixa eu te lembrar de deixar esse like no vídeo, se inscrever se é novo por aqui. Tem alguns animes que eu ainda devo falar aqui no canal quando estrearem e eu tô preparando outros roteiros bem legais, então já se inscreve, ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e já me segue lá nas outras redes sociais. Eu sou @guto no Twitter e no Instagram e por lá eu falo de outras obras que às vezes não vem parar aqui no canal, outras coisas que eu tô assistindo. Tem coisa que nem tem tanto a ver com conteúdo e eu tô falando por lá. Kudoji Danshi é a adaptação de um mangá com o mesmo nome que começou a ser publicado em 2019 de Kokone Nata. Ele tá sendo adaptado pelo estúdio Pierrot e dirigido pela Chiaki Kon, que aqui vocês fujoshis, né, vão conhecer como diretora de Junjo Romantica, mas que dirigiu várias outras coisas muito populares. E o trabalho excelente que ela faz em vários desses animes a gente consegue ver aqui em Kudoji Danshi. A proposta da história são 4 meninos que são muito bonitos e que estão o tempo inteiro tentando parecer legais, mas que na verdade eles são super desajeitados, super atrapalhados, sempre fazendo cagada. Então a gente acompanha o dia a dia deles interagindo com pessoas e com situações onde eles vão tentar sempre parecer os caras mais legais do momento, mas na verdade eles são bem atrapalhados. É tipo assim, atrapalhados nível hard, sabe? Com coisas muito bobas. São 4 meninos com idade, personalidades e convivências bem diferentes, então a gente acaba acompanhando essa história em diversos ambientes e situações bem específicas, o que é muito divertido essa proposta, mas no primeiro episódio a gente tem um foco claro no Ichikura Hayate. Como eu tô te dando as minhas primeiras impressões do anime, eu vou focar um pouquinho nesse episódio porque eu acho que ele narra muito de como a história vai ser dirigida. Eu acho que ele fala muito sobre qual é a proposta da obra. Quem sabe mais pra frente, depois que todo o anime for exibido, eu volto aqui e faço um vídeo sobre o anime inteiro, e aí eu dou um foco em cada personagem, eu vou conhecer eles um pouco melhor, vai ser mais fácil. Mas hoje a gente fala sobre o Ichikura Hayate, que é um estudante universitário de 20 anos de idade e que ele tá ali cuidadosamente, sempre tentando parecer um cara atraente, bonito e apresentável, mas na real ele é um boca aberta. Ele é naturalmente bonito e o fato dele ser quieto e introspectivo acaba ajudando ele a ter uma personalidade, uma aparência muito mais legal do que ele realmente é. Então ele se mantém dessa forma, ele é um cara de poucas palavras, né? Ele tenta viver uma vida normal e às vezes ele tenta ainda reproduzir algumas coisas que caras que parecem muito legais fazem, só que isso não funciona tão bem com ele. Então basicamente esse primeiro episódio mostra pra gente o que o anime todo propõe. A gente tem o dia a dia de um dos personagens, onde ele vai tendo vivências simples, fazendo coisas simples, se envolvendo com pessoas de maneira simplista, só que ele não consegue lidar com algumas coisas simples, tanto porque ele não tem noção de como as coisas funcionam, ele não entende nada sobre mulheres, ele erra, ele esquece, ele tipo perde tempo à toa. Nesse primeiro episódio são coisas muito boas que refletem essa proposta da história, como ele falando sobre a roupa de uma menina, sobre ele esquecendo de apertar o botão para parar o semáforo, ele entregando a carteira ao invés do produto que ele queria comprar, sabe? Umas bobagens assim. Em tudo isso, ele fica parecendo despreocupado nesse momento, sabe? Ah, acontece, não ligo, mas por dentro ele tá querendo morrer naquela hora. Claro que ele finge tudo tão naturalmente que algumas pessoas, inclusive as mulheres, acabam achando ele ainda mais legal em alguns momentos, ficam ainda mais atraídas por ele e ele fica lá querendo se esguelar por dentro depois de ter cometido erros tão idiotas.
Basicamente, os 10 minutos do episódio são dessa forma, e essa é a proposta básica de toda a história, que nos próximos episódios deve se desenvolver em alguns ambientes diferentes, né, como ambiente de trabalho, em meio dos esportes. Os outros personagens parecem tentar se encaixar de maneira muito legal em outros ambientes, então eles devem escolher personalidades e maneira de agir diferentes do Hayate. Então a gente deve ver essas interações acontecendo de outra forma, com outros tipos de pessoas, e isso deve ser bastante divertido. A história conta um roteiro simples, bastante linear, ele até parece se dividir em algum momento em sketches, ele parece fazer uma certa transição entre esse formato mais de sketches, né, mais de tirinhas, e esse formato mais linear, contando a história, porque ele conta uma história, o dia do Hayate, enquanto ele quebra esses momentos para contar pra gente alguns dos acontecimentos que levam o Hayate a ter que lidar com essa questão de ser tão tanso. Eu acho que além do desenvolvimento da história, são algumas escolhas da direção que acabam deixando a história dessa forma, e isso é muito legal. Eu realmente acho que funciona muito bem, que eles contem pra gente como é o dia do Hayate e vão fazendo esses cortes para que ele possa ter essas interações e a gente viva com ele esses momentos onde ele precisa lutar contra essa vontade de querer se esganar depois de fazer alguma besteira muito boba, enquanto ele fica ali tentando parecer o cara super legalzão, que é sempre na dele. Quando eu vi a proposta desse anime, eu achei que ele ia ser uma coisa muito mais besterol, muito mais agitada, mas não. Ele tem essa pegada bem slice of life, inclusive a gente pode acompanhar pensamentos do protagonista, de terceiros que estejam participando da cena, o que dá alguns apanhados gerais pra gente, e o que ajudam bastante com o humor, porque algumas questões tu precisa entender o que está se passando dentro dos personagens para que aquilo funcione realmente como humor. E esse humor é um humor que eu achava que ia ser mais exagerado, escrachado, besterol, sei lá, tropeçando, umas bobagens assim o tempo inteiro, mas não, são coisas mínimas. Eu acho que isso é melhor ainda, porque faz com que a gente se identifique em alguns momentos, né? A maneira como ele fica louco na hora que ele erra o que ele vai entregar para a caixa, né? Que ele dá a carteira ao invés do produto que ele tá comprando, é excelente, porque é uma bobagem tão grande, mas tão constrangedora, que eu acho que reflete muito e traz essa identificação, que é uma das coisas mais divertidas quando a gente está assistindo a um anime. Visualmente ele é muito bonito, ele não precisa de cenas de animação muito agitadas, mas mesmo assim toda a animação ela é fluida, os movimentos são limpos e bonitos. A gente tem bastante cenas estáticas, mas eu acho que a proposta do anime ele não precisa de animações muito grandes, de grandes cenas, de cenas muito agitadas, para que ele entregue o que ele está propondo. Tem um design cuidadoso com todos os personagens, mesmo os que são secundários, e claro que os nossos protagonistas são, tipo, lindos demais, mesmo que eu tenha uma aparência natural, simplista, sabe? Não é uma aparência nada exagerada ou extravagante, eles são naturalmente bonitos, e eu acho que isso ajuda ainda mais com essa proposta para vir nessa pegada slice of life que traga um pouco daquele fator de identificação. No final, praticamente tudo no anime acaba sendo muito fofo e divertido. Ele tem essa essência, essa atmosfera fofa e divertida, e ele entrega tudo dessa maneira. A abertura e o encerramento são perfeitos para ele, são divertidos, né, mostrando os personagens bonitos o tempo inteiro pra gente, com alguns detalhes que mostrem eles atrapalhados, né? Então isso é bem legal. A gente tem uns ursinhos representando a personalidade e alguns vínculos de aparência com os protagonistas que representam muito ao longo do episódio. Então isso tudo é muito legal. Ele é visualmente muito divertido, assim como a proposta do roteiro dele. E por fim, vale mencionar a trilha sonora maravilhosa. A abertura Seishun Kipu do Mafu Mafu, ela é uma das coisas mais divertidas e gostosas, combina perfeitamente com toda a parte visual da abertura. E Flash, que é a música de encerramento, ela é interpretada pelos seiyus dos protagonistas, também é super divertida e perfeita para a atmosfera do anime. Além de que a trilha sonora ao longo do episódio, ela usa vários efeitos para tornar tudo mais divertido e escolhe algumas saídas musicais simples, não é nada exagerado, nem algo que te chame muita atenção, mas ela realmente funciona bem para construir a
ter cenas onde ela precisa, nem tanto musicalmente, eu acho que mais realmente em questão de efeitos, né, pra ajudar a trazer aquele tom mais cômico nos momentos específicos. Se você já assistiu o Kudo de Danshi, deixa aqui nos comentários o que você achou. É definitivamente uma das minhas estreias favoritas dessa temporada. Eu tô muito empolgado pelos próximos episódios. Então me diz aí o que você tá achando, o que você espera dos próximos episódios. Espero que tenham gostado desse vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.